Nós vamos ler o verso 1, Salmo 127, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar. Até aí. Quero dizer aos irmãos, inicialmente, que Deus tem o que a nossa família precisa. Deus tem tudo o que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Mateus capítulo 6, ali no Sermão do Monte, Jesus faz essa alusão, dizendo que nós devemos orar em secreto, falar ao Deus que vê em secreto e que nos recompensa segundo as nossas necessidades. Então nós servimos a um Deus que conhece as nossas necessidades. Os maiores desafios e problemas da vida tendem a nos agitar, né? Normalmente a gente fica agitado, preocupado, vivemos sempre alertas, vivemos sempre, meus irmãos, assoberbados, esperando a próxima paulada, esperando o próximo desafio, esperando a próxima dificuldade, o desafio que vai se apresentar. Me parece que nesse tempo, por conta da mudança social, da mudança conceitual, até do próprio Evangelho para muitas pessoas, tem feito com que as pessoas vivam assim, assoberbadas, atentas, alertas. As pessoas não descansam, não conseguem mais dormir, parece que o cérebro não desliga, é uma correria muito grande. E isso se dá porque nós vivemos em um mundo caído, morto, nos seus delitos, nos seus pecados. E, meus irmãos, a trairagem, a enganação e a supressão da verdade fazem o nosso caminho ser mais difícil. Nós vivemos em um mundo de enganação. Nós vivemos em um mundo de ilusão. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo muito difícil de viver sabendo que não pertencemos a Ele, mas precisamos passar por aqui. E isso tem assoberbado muitas famílias. Isso tem roubado o papel da mulher no lar, o papel do homem no lar. Os filhos têm sentido muito a ausência do pai e da mãe. Um conflito muito grande por conta dessas questões que envolvem a nossa vida. E diante disso, nós ficamos com um sentimento de impotência. Quem aqui já se sentiu assim? Parece que não tem o que fazer. Sentimento de impotência. Parece que o que se constrói não anda. Parece que nós trabalhamos em vão, assodados. E às vezes, meus irmãos, sem disposição para se desfrutar daquilo que se trabalhou tanto para construir. Você trabalha tanto, se desgasta tanto para construir e não tem tempo para usufruir. Há pouco tempo atrás, eu fui fazer um trabalho no carro e fui trocar pneu. E quando você troca pneu, você aproveita, faz alinhamento, balanceamento. E na hora de balancear, a pessoa me chamou e falou: olha, seu carro tem um sério problema. E mostrou lá na câmera, lá no computador, partes verdes e uma das rodas vermelha. Ele falou: isso aqui não tem, você tem que acertar a cambagem desse carro. Nós vamos botar uma pressão aqui, que você vai dar o ar e ele vai jogar, porque bateu em alguma pedra, quebrou alguma coisa, e isso vai dar um jeito e tal, R$300. Falei: ó, se tem que fazer, vou fazer o quê? Faz. Divide em 25 vezes? Divide. Então tá bom, bota junto do bolo. E aí, ele fez, daqui a pouco ele veio mexer alguma coisa e falou: agora, ó, tá verde. Tá tudo certo, já fez, deu tudo certo. Tá bom, saí, vim embora, mas fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Falei: tem alguma coisa errada nisso aí. Eu não entendo nada, eu entendo mais ou menos de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, mais ou menos, do resto não entendo nada. Eu falei: meu Deus, mas fiquei, todo dia, acordei cedo, conversando com o irmão Messias uma vez, falou: ó, leva o seu carro quando tiver que fazer alinhamento no fulano de tal, porque ele é muito honesto e faz os meus carros e tal. Eu falei, lembrei disso, fui lá. Quando cheguei lá, fui o primeiro a chegar.
ansioso, né, irmãos? Gosto de resolver as coisas rápido. Com aquilo na minha cabeça, falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Quando cheguei, ele prontamente me recebeu, subiu o carro, botou. Quando ele jogou as coisas que acendeu, ele entrou debaixo, olhou, 5 segundos, puxou o carro, falou assim, olha, pastor, que aqui todo mundo sabe que eu sou pastor, eu não conheço quase ninguém, mas todo mundo me conhece. Olha, pastor, o seu carro eu posso alinhar, mas o senhor vai perder dinheiro. Porque quantos quilômetros rodados tem o seu carro? Falei, tem quase 90 mil. Falei, então o senhor vai lá e troca o amortecedor, porque já deu, porque eu vou alinhar aqui, vou ficar com o seu dinheiro e não vai resolver o seu problema. Eu falei, mas não tem que mexer na cambagem desse carro? Ele falou assim, mas o seu carro não tem cambagem. Eu olhei para a cara dele e falei, meu carro não tem cambagem? Ele falou assim, não, eu não falei nada. Mas dentro de mim eu falei assim, perdi R$300 para um bandido. Minha vontade era voltar lá. Mas eu preferi ser feliz. Falei, não, eu vou caminhar e Deus vai abençoar a minha vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo de pessoas boas e um mundo de pessoas más. Um mundo de pessoas que vão abençoar a nossa família e um mundo de pessoas que vão usurpar a nossa família. E como viver assim, irmãos? Como experimentar a alegria quando você vive assodado, preocupado, achando que alguém sempre vai dar uma volta em você? E aí, queridos, pensando nisso, na construção da vida, nós temos muitas necessidades. E nós precisamos ter no coração essa certeza inegociável de que o único que consegue supri-las é o Senhor. O único que tem as respostas que a sua família precisa é o Senhor. O único que tem as bênçãos que nós precisamos é o Senhor. Você crê nisso? Salmo 127 é um salmo de confiança. Se o Senhor não edificar, em vão se edifica. Se o Senhor não guardar, em vão se vigia. Inútil é levantar de madrugada, é trabalhar penosamente, comer o pão de dores. É um salmo de confiança, meu irmão. E expressa que sem Deus, essa construção familiar, essa construção da vida, ela é inútil. Mas também que é Deus que nos dá aquilo que precisamos. Se você voltar um pouquinho em alguns salmos atrás, algumas afirmações que antecedem o Salmo 127, você vai ver o Salmo 120, por exemplo, na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmo 121, Ele não vai desviar o seu olhar, né? Olhe para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do... E não é qualquer Senhor, Ele completa dizendo, Ele fez os céus e fez, então Ele é muito poderoso. Salmo 123, por exemplo, Deus habita nos céus, né? O salmista vai falar sobre a ti elevo os meus olhos. Salmo 124, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, de muito nós já teríamos sido destruídos. Salmo 125, uma fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Salmo 126, parece que nós temos uma mudança de situação. Agora o Senhor restaura a sorte de Sião, e Ele é consolo para aqueles que choram, né? O Senhor, ficamos como aqueles que sonham, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aí o Salmo 127 aparece nesse contexto, meu irmão, porque me parece que agora nós temos um ambiente familiar. Ele vai falar de proteção, ele vai falar de edificação, ele vai falar de filhos, ele vai falar de confiança. Agora nós temos um ambiente familiar. Nessa cidade existem casas. E, meus irmãos, as casas, elas devem ser guardadas. Normalmente precisavam de sentinelas. Então não é de hoje que a gente precisa guardar alguma coisa. Não é de hoje que nós precisamos ter cuidado. Eu me lembro muito da garça, né? A garça, você vê a mesma garça nadando e comendo na praia
e vê nos mangues. São dois lugares que ela transita. E ela é branca, alva como a neve. E você vai perceber que a garça está doente se ela estiver suja de lama no mangue. Se ela continuar branca, ela não adoeceu. Ela se alimentou, mas não se corrompeu, não adoeceu. E a nossa vida é assim. O mangue é o mundo. A gente vive aqui, a gente se alimenta aqui. Mas a gente precisa de cuidado para não adoecer, para não perder o coração, para não perder a alegria, para não perder a fé, para não perder a confiança no Senhor. É uma guerra, meus irmãos, é uma batalha muito grande e a nossa família está inserida nisso. Se você for ler Neemias capítulo 4, por exemplo, com uma mão eles construíam e com a outra mão eles empunhavam uma espada. Toda reconstrução é necessário um esforço além do normal, vigilância, trabalho pesado, não existe descanso no que diz respeito à nossa vida familiar. Não existe, meu irmão. Se você abaixar as armas, Satanás vai arrebentar você. Não existe. Sempre vigilantes, pedindo ao Senhor misericórdia. Porque quando existe demasiado cuidado para viver, muitas vezes se esquece de viver. Trabalhar muito não quer dizer viver, irmão. Trabalhar muito é importante. Ter uma vida digna é importante, viver a honra que Deus te dá é importante. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Estou dizendo que isso não pode ser o centro da sua vida. Você não pode viver para isso, porque às vezes você trabalha muito para dar conforto, não desfruta do conforto. Às vezes quantas vezes eu chegava em casa cansado, às vezes o dia todo, de 1 da tarde até 9 da noite, atendendo, resolvendo problemas, cuidando, ouvindo, cansado. Às vezes chegava, aí a Aninha vinha falar: pai, joga comigo Roblox, que é um joguinho de celular. Eu falei: minha filha, eu odeio Roblox. Não gosto de Roblox. Ah, pai, joga comigo. Aí eu sentava e ficava fingindo que estava jogando, porque eu não queria estar ali. Estava cansado, eu queria dormir. Mas eu precisava amar minha filha, ela tinha expectativas. Eu comecei a perceber, chegava em casa às vezes 10 da noite, ela estava em pé assim, ó, batendo o pezinho. Falou assim: isso são horas? Muito trabalho é importante, desde que ele oportunize a vida. Desde que ele não nos roube a vida. Desde que ele nos dê condições de desfrutar daquilo que nós conseguimos construir. E quando eu olho para o enredo das famílias, tem gente trabalhando demasiadamente, vivendo muito mal. Relacionamento de pais e filhos, nesse tempo, é o pior da história. Relacionamento conjugal, nesse tempo, é o pior da história. As pessoas não namoram mais, estão se esquecendo de viver. O que está acontecendo com as nossas famílias? Nós estamos num mundo nevrálgico, diabólico muitas vezes nos seus usos e costumes, um mundo morto nos seus delitos e pecados, que não conhece a Deus. Nós precisamos viver, precisamos caminhar. Meu irmão, nós precisamos estar juntos, senão a gente não aguenta. Senão você não vai suportar as pressões. O mesmo pai que se esforça para comprar uma bicicleta para o seu filho, às vezes não tem ânimo e não tem tempo para andar de bicicleta com o seu filho. Eu tenho um arrependimento tremendo na minha vida, irmãos. Quem ensinou Davi a andar de bicicleta não fui eu. Foi um jovem da igreja. Porque eu estava tão assodado, um jovem pastor com medo de pastorear uma igreja tão difícil, tão complicada, com medo de não fazer o que era certo, que eu não percebi que eu me dei demais a alguma coisa e deixei a minha família de lado em muitos momentos da minha vida. Até hoje, eu estou falando com você, eu estou com a cena aqui diante de mim. Eu subindo para pregar e o jovem da igreja empurrando Davi na garagem da igreja, ensinando Davi a andar de bicicleta. Não adianta a gente ter dinheiro para comprar uma bicicleta se a gente não tem o que é mais importante. E cada vez mais, meus irmãos, existem pessoas explicando, como viver melhor.
Mas você já percebeu que o que mais tem é gente não vivendo melhor? Quanto mais as pessoas explicam como viver melhor, nós temos menos pessoas vivendo melhor. E isso é perigoso. E o que o texto tem a ver com a nossa história e com esse culto? Primeiro, é que ele vai dizer que quem faz aquilo que a gente precisa é o Senhor. Se o Senhor não edificar. A palavra Senhor, na sua declinação, é Adonai. É a ideia, meu irmão, de alguém que existe, aquele que existe. Se o Senhor não edificar, a ideia do texto é: se o Senhor não existir na sua casa, tudo na sua casa vai ser vão. Se o Senhor não existir no seu relacionamento conjugal, não vai adiantar. Se o Senhor não existir no seu relacionamento com os filhos, não vai adiantar. Na sua sabedoria, meu irmão, eu acho, muitos vão dizer que é um salmo de Davi, mas existem algumas pessoas que vão dizer que é o salmo de Salomão. Há uma interpretação, e eu acredito que foi Salomão que escreveu esse salmo. Não é de admirar, meu irmão, que esse salmo tenha sido escrito por Salomão, porque na sua sabedoria ele vai dizer o que ele já disse em Eclesiastes, que tudo é vão. Sem Deus tudo é vão. Sem Deus não adianta nada. Porque se Deus não existir em sua família, você não vai ter sossego. Se Deus não existir na sua casa, você não vai ter sossego. O homem pode construir, mas Deus constrói todas as coisas. O homem só faz em cima do que Deus já fez. Nós não conseguimos, irmãos, fazer sem a presença de Deus. Se você for ler Mateus capítulo 6, 25 a 32, também no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, meu irmão, que Ele dá comida às aves, Ele veste as aves, não é? Ele dá força, Ele cuida no momento de angústia, Ele faz uma série de coisas. E Ele vai dizer lá no final do verso 31, e vosso Pai que está nos céus sabe que necessitais de todas elas. Ele vai falar, olha, tem necessidade? Tem. Mas nós temos um Deus que supre a nossa necessidade. E a minha pergunta nesse último culto da família, celebrando as famílias, é: o que a sua família precisa hoje? O que a sua família precisa? O que a sua casa precisa? Qual é a sua necessidade? Deus existe lá? Deus existe nesse plano, nesse propósito? Deus governa isso? O que a sua família precisa? Pastor, a minha família hoje, eu vou fotografar minha família. Minha família é assim. Eu tenho muitas bênçãos familiares, mas tenho muitas necessidades. Coloca para Deus. O que você precisa como membro dessa família? Você precisa olhar e ver, sua família abençoada olha para ela e vê se Deus está lá. Se Deus está lá, com certeza Ele está governando tudo. Mas se Deus não estiver lá, cuidado. Porque você vai se iludir, você vai tropeçar, você vai se enganar, você vai entristecer, você não vai ter descanso. Porque você vai viver assodadamente, vai comer um pão de dores, você vai levantar cedo, você é um excelente trabalhador honesto, você faz o que é certo, você tem caráter. Isso é muito bom, mas não é sobre isso que o texto está dizendo. Meu irmão, existem alguns apontamentos que vão nos fazer refletir, e para não ser pesado, eu estou correndo aqui, porque eu preciso falar isso com você. Se Deus não estiver lá, você não vai ter descanso. Tem alguma coisa na sua vida roubando a sua paz? Tem alguma coisa na sua família roubando a sua paz? Deus quer agir aí. Deus quer te dar descanso aí. Deus quer mudar a sua história aí. É aí, nesse lugar, nessa situação. Algumas coisas que eu quero que você reflita comigo, à luz desses apontamentos, é que o texto diz: em vão trabalham e em vão vigiam. É um sentimento de que as coisas não estão dando certo. Parece que a gente faz, dá soco em ponta de prego. Parece que as coisas não andam.
Mas o texto vai dizer que quando o Senhor está, quando o Senhor edifica, isso não acontece. O texto vai dizer que quando o Senhor está presente, nada é em vão na nossa vida. Nada. Deus governa tudo, Ele governa a sua história, Ele governa a história da nossa família. Ele não deixa nada acontecer sem que Ele saiba o que está acontecendo e sem que Ele use isso para a glória dEle. Mas quando a gente não deixa Deus edificar, tudo é vão. Alguém já ouviu falar, nossa, eu trabalho tanto e não tenho nada? Trabalho, não consigo nada. Esse sentimento de inutilidade, sentimento, meu irmão, terrível. Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. É Ele que edifica a nossa vida, é Ele que constrói, é Ele que reconstrói, é Ele que estabelece e faz as coisas continuarem. Se não for assim, tudo é vão, é vazio, é nulo, é falso, é desolação. O versículo 2 é muito forte. Ele diz, olha, vai ser inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores que penosamente você conquistou. Meu irmão, mas ele continua. Ele vai dizer que Deus dá aos amados enquanto eles dormem. Uma coisa é você conquistar com a força do seu braço. Outra coisa é você receber de Deus enquanto você dorme. Ué, pastor, a Bíblia está dizendo que eu não tenho que trabalhar, que eu tenho que ser vagabundo? Nada disso. A Bíblia está dizendo que você tem que confiar em Deus. Porque uma das maiores dificuldades desse tempo está, meu irmão, nas pessoas que acham que conseguem por conta própria. Não, eu consegui porque eu trabalho muito. Não, eu consegui porque eu sou um expert vendedor ou vendedora. Não, eu consegui porque eu tenho muitos contatos, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, eu consegui porque eu fiz 2 universidades, porque eu fiz doutorado, PhD. Não, eu consegui, meu irmão, aí está a base do que a Bíblia chama de legalismo. O legalista acha que ele consegue por conta própria, que ele pode tomar da mão de Deus a graça. Mas a Bíblia diz que ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Se você estudou, foi Deus que te deu. Se você é um bom empresário, foi Deus que te deu. Se você é um bom aluno, é Deus que está te dando. Se você é um bom empreendedor, é Deus que está te dando. Não caia no conto do vigário de achar que você consegue sozinho. Porque se Deus tirar a mão dele sobre a nossa vida, ai de nós. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco, de muito nós já teríamos sido destruídos. E é verdade, meu irmão. O problema está na base do legalismo, de nós acharmos que não precisamos de Deus. E muitas famílias estão assodadas. Muitas famílias estão sofrendo, porque Deus não governa mais essas famílias. Então veja que não é uma negação ao trabalho, mas é uma confiança à pessoa certa. E eu estou quase acabando, mas eu preciso dizer a você, eu tive uma experiência, eu trabalhei numa empresa, no ramo de confecção, e eu tinha uma certa gerência nessa empresa, e eu ficava fiscalizando caixas e caixas de material que ia para o Brasil todo. E eu fazia isso do lado de fora, num quintal muito grande, tinha a casa do dono, em cima morava o seu sogro presbítero da igreja Brasil para Cristo, um homem de Deus, pensa no homem de Deus. E não foram poucas as vezes que eu vi aquele moço chegando com as compras, deixando as compras do lado de fora da porta da cozinha. E eu não entendia muito aquilo. Falei, mas está deixando compra do lado de fora? Por que não entra com as compras? Depois eu fui descobrir que ele estava esperando o sogro descer para orar. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa baixinha aqui para vocês. Eu parava para ver aquilo. Porque aquela compra não entrava dentro de casa.
sem que aquele moço orasse, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que aquele alimento fizesse bem a toda a família. Que manifestação de fé, de confiança em Deus. Meus irmãos queridos, parava tudo. Ah, papai, tem um biscoito aqui que eu quero comer, deixa eu pegar. Enquanto não orar, ninguém toca nisso. Irmãos, eu fico pensando, será que é assim na nossa casa? A gente está muito longe disso. Nós acostumamos, irmãos, no automático. No automático de trabalhar, de correr, de dormir tarde, de ficar cansado. Nós acostumamos com isso. Mas olha para a sua família. Você está tendo tempo para o seu filho, para a sua esposa, para namorar, para beijar na boca. E chamar de meu amor, para tomar um açaí junto. Mulher é um ser tão precioso, meu irmão. Deixa eu ensinar um negócio para você. Mulher é um negócio tão precioso. Deus fez ela assim. Mulher gosta de ser cortejada. Até aquelas mais braba gosta de ser cortejada. Ela pode até fazer cara de braba, assim, para que isso? Mas por dentro ela está assim, ai. Mulher é assim. Se você for viajar, você compra um presentinho, uma lembrancinha simples, embrulha. Você chega em casa e vai falar assim, amor, trouxe para você. Ela vai abrir um sorrisão e vai fazer, para mim? Ai, meu amor. Vai abraçar, vai beijar. Deixa eu te ensinar outra coisa aqui, falar baixinho para você, varão. Ela não está nem aí para o presente. Sabe o que você está dizendo para ela? Que você lembrou dela. Que ela faz parte da sua vida, que você estava longe, mas ela estava junto com você. Às vezes na correria da vida, a gente fala assim, não vou gastar não. É como se isso fosse um gasto. Quando você namorava, você não dava bombom? Por que você parou de dar? Tem até uma história de um rapaz que ia namorar, comprava Ferreiro Rocher. Rebentava, chegava lá geladinho, não deixava nem derreter. Tal. Depois que casou, ele falou, hoje eu vou surpreender. Tinha filho já tinha esquecido. Falou, hoje eu vou arrebentar. Essa mulher vai ver, eu sou um homem fera. Hoje ela vai ver só. Foi no mercado, comprou Serenata de Amor. Chegou em casa, chamou os filhos, chamou todo mundo, falou assim, vem cá, quero mostrar para vocês. Chamou a esposa, ela, o que houve? Não, trouxe um presente para você, meu amor. Ela olhou para aquilo, olhou para ele. Que miséria, hein? Quando você me namorava, você me dava Ferreiro Rocher. Agora vem, não quero não. Às vezes com Deus é assim, irmãos. A gente no começo, a gente oferece o melhor para Deus. Mas depois a gente acha que Deus se contenta com qualquer coisa. Chega fim de ano, 13º. Olha as finanças da igreja, quem é fiel, quem é infiel. Olha para os presentes da família. Às vezes você se lembra de todo mundo, para dar presente para primo, para sobrinho, para não sei o quê. E você não levou sua esposa para tomar um sorvete ainda. Toma jeito. Às vezes você se preocupa, não, porque é meu sobrinho, porque é meu irmão. Olha para sua casa. Deus está lá. Você está brincando com seus filhos. Às vezes jogando um videogame, um joguinho ruim, irmãos. Mas você fica ali, ó, fingindo que está só por amor, para que ele crie história com você. Está fazendo isso? Se você não está, você está errado. Você está escolhendo o lado errado da história. Você está permitindo que o açodar da vida roube o mais precioso que a gente tem, que é a nossa casa. E aí olhar para Ana, quando eu estava do lado dela jogando com ela, não tem preço, irmão. Depois ela acostumou, que eu sou um bruto mesmo, não tem muito jeito para isso. Mas até hoje ela tenta, pai. Ela fala, filha, vamos brincar outra coisa. Arrumei outro jogo. Pedra, papel, tesoura. Quando ela começa com o negócio de joguinho, eu falo, já faço assim, ela já sabe. Ela, pedra, papel, tesoura. Aí ela, pai, aí ri. Aí eu, é claro que eu deixo ela ganhar, né, irmãos?
Depois arrumei outro jogo. Vamos lá. Uma palavra com a letra dedanha. Aí cai na letra E. Uma palavra com a letra E. A gente fica falando até esgotar. Depois na dedanha, aí fica assim. Então, arruma alguma coisa que você consiga fazer, mas faça alguma coisa dentro da sua casa. Não deixe o tempo passar, porque o que você precisa está lá dentro. Deus não tem alegria maior de ganhar o mundo todo e perder a sua casa, perder a sua alma. Não foi para isso que Deus te criou. As maiores alegrias da nossa vida estão ali dentro. O tempo familiar, o tempo conjugal, o amor, o romance. Meu irmão, não reclame porque pelo que você ainda não tem. Viva com alegria o que você já recebeu do céu. Minha irmã, depois você vai me agradecer. O que vai ter de gente tomando açaí essa semana? Leva para jantar, faz alguma coisa. Trabalha muito. Trabalha mesmo, e tem que trabalhar, tem que estudar, senão o mundo vai te atropelar. Mas não esqueça que quem edifica a sua vida não é o seu trabalho. O trabalho dignifica o homem, mas não edifica o homem. Quem edifica o homem é Deus. Se você for ver, você vê verso 3, 4, 5, uma atenção especial aos filhos. Os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o galardão. Por quê? Porque naquela época eles viviam no deserto. Quanto mais filho o homem, mais gente para lutar em favor daquela família. Então era questão de proteção, de segurança. E aí eu fiquei pensando, falei, interessante. Fui lá para Isaías 49, 2. Fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu e fez como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então, se os filhos são herança do Senhor e eles servem para essa proteção no tempo de guerra, logo, quem protege as famílias não são os filhos. Quem protege as famílias é o próprio Senhor. Por isso, meu irmão, a vergonha é vencida, a felicidade passa a ser real, porque o texto diz, feliz é o homem. A palavra feliz é sher no hebraico, é bem-aventurado. Ser abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. Então, bem-aventurado não quer dizer feliz, bem-aventurado quer dizer aprovado. E eu não vou conseguir pregar tudo, irmãos, mas quero encerrar dizendo a você que Jesus é o dono da obra, Ele é o dono da sua família. E sempre há tempo de mudar a rota. Sempre existe tempo de começar de novo. Porque Jesus está pronto para te abençoar. Você crê nisso? Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará. Jesus não deixa nada no meio do caminho. Ele não começa uma obra e para. Não é igual a gente não, que fala que vai trocar uma lâmpada queimada e leva 1 ano. Fala que vai trocar aquele assento do sanitário que está meio torto, leva 2 anos. Vai furar a parede. Eu estou lá em casa com um negócio para furar, para Davi pendurar as guitarras, deve ter uns 6 meses. Janine já até parou de falar comigo, graças a Deus. Mas hoje ela vai voltar a falar. Aleluia. Fura, Lu. Eu falo, furo, vou furar, amor. Furo. Esse furo já deu furo. Nós somos assim. A gente é assim. Mas Jesus não é assim não, irmãos. Não falta material na obra de Deus. Não falta material, não falta pedreiro, não falta nada. Ele começa e Ele termina. E o que Ele prometeu para você vai acontecer, porque Ele não deixa ninguém no meio do caminho. Segundo, Jesus faz todo esforço valer a pena, né? É Ele que edifica. Se Ele edifica, vale a pena. Você vai olhar e vai falar, caramba, valeu a pena trabalhar tanto, valeu a pena acordar cedo, estudar tanto, valeu a pena. Você vai olhar para trás e você vai ter contentamento. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A palavra dores aí é ideia de inutilidade, né? Aquilo que não pode ser usado. Portanto, meus irmãos,
sem Deus tudo é vão. Se Ele não edificar, tudo será inútil. E a inutilidade tem seu caminho. Qual é o caminho? Abandono de Deus, legalismo, ansiedade, vergonha. Mas a edificação também tem o seu caminho. E o caminho da edificação é confiança, segurança e honra. É o que Deus tem preparado para as nossas famílias. Deus tem o que a sua família precisa. Ele precisa ser o edificador. Porque se o Senhor edificar, tudo vai valer a pena. Amém, meus irmãos?